Leitura diária. Primeiro livro de Reis, capítulo 21. A vinha de Nabote. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: "Dê-me a sua vinha, para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei seja qual for o seu valor." Nabote, contudo, respondeu: "O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais." Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: "Não te darei a herança dos meus pais." Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: "Por que você está tão aborrecido? Por que não come?" Ele respondeu-lhe: "Porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha. Ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa." Mas ele disse: "Não te darei minha vinha." Disse-lhe Jezabel, sua mulher: "É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel." Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: "Decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte." As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele, e o acusaram diante do povo, dizendo: "Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei." Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: "Nabote foi apedrejado e está morto." Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: "Levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto." Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: "Vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade?" E acrescente: "Assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue." Acabe disse a Elias: "Então você me encontrou, meu inimigo?" "Eu o encontrei," ele respondeu, "porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova." E ele diz: "Vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei a sua família, todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei a sua família o que fez a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías,
pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Amém? Para refletir. A ganância de Acabe não tinha limites. Suas atitudes revelam o caráter de um homem fraco e mimado. Novamente a Bíblia diz que Acabe ficou desgostoso e indignado. Desta vez, porém, por causa de um pedido que lhe foi negado. A vinha de Nabote provavelmente era o único bem havido de seus pais e representava toda uma vida de trabalho e dedicação. Além disso, a herança patriarcal era considerada como um bem sagrado que deveria ser transmitido de geração em geração. Mas o semblante decaído de Acabe e sua greve de fome chamaram a atenção da malvada rainha. Jezabel sabia como resolver as coisas da pior forma possível. Manipulador e de coração implacável, traçou rapidamente um plano para aniquilar a vida de Nabote e apoderar-se de sua vinha. Cartas apregoando um jejum abominável e um julgamento injusto foram distribuídas entre os maiorais do povo. Logo, o plano maligno de Jezabel foi consumado e Acabe pôde tomar posse da terra regada com sangue inocente. Mas tamanha injustiça poderia ficar sem consequências? O casal do mal sairia impune de um crime tão vil? De forma alguma. Eles receberiam o pagamento por tão grande pecado: a morte. Quando Elias foi enviado para falar a Acabe em nome de Deus, foi assim que o profeta foi recebido: já me achaste, inimigo meu? Na verdade, Acabe estava diante de um amigo e dormia ao lado de uma inimiga, pois o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Provérbios 28, 23. Mas o que o homem não faz por cobiça? Para conseguir o almejado terreno, foi montado um cenário religioso, com jejum e tudo mais. E 2 homens malignos testemunharam contra Nabote, mas a falsa testemunha não fica impune. E o juízo viria sobre os algozes daquele pobre homem, um irmão do povo que foi morto pela ganância de um rei covarde. Sobre esse tipo de atitude, o apóstolo Paulo escreveu: mas vós mesmos fazeis injustiças e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? 1 Coríntios 6, 8, 9. A misericórdia do Senhor, estendida sobre Acabe no versículo 29, é uma prova inequívoca de que a mensagem profética não tinha um objetivo final de condenação, mas de salvação. Acabe
tomou posse de uma herança que não lhe pertencia, trocando mais uma vez o eterno pelo temporário, trocando o reino de Deus por um pedacinho de terra roubada. Será que essa troca não tem sido praticada em nossos dias com uma semelhante roupagem de piedade? Fartura de bens materiais é rotulada de teologia da prosperidade. A adoração através dos dízimos e das ofertas foi banalizada e distorcida por uma falsa doutrina onde barganhar é adorar. Cuidado, meus irmãos, muito cuidado com a aparência de religiosidade, pois assim como Jezabel, existem muitos que, movidos pela avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Segundo Pedro 2:3. A resposta de Elias a Acabe revelou a situação do rei e revela a situação de muitos atualmente. Já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Aquela terra foi tomada a preço de sangue inocente, para resultar em morte aos injustos. Esta terra foi comprada a custo do sangue inocente para resultar em vida eterna para os justificados pela fé em Cristo Jesus. Não foi sem razão que o Senhor encerrou os 10 mandamentos condenando a cobiça, porque cobiçar pode gerar o homicídio, o adultério, o roubo e a dizer falso testemunho. Êxodo 20:13-17. Que não sejamos achados em falta como Acabe, mas que com inteireza de coração nossa vida revele o poder do Espírito Santo agindo em nós e nos tornando testemunhas verdadeiras de Jesus, que muito em breve nos concederá a terra eterna que Ele nos comprou por direito. Amém?